Voltei para casa depois de 6 meses trabalhando em alto mar e encontrei meus 3 filhos abandonados e passando fome. Minha esposa deixou uma mensagem no espelho dizendo que estava me deixando com o lixo e que eu não estava no nível dela. O juiz ordenou que ela pagasse $9.000 por mês ou fosse para a cadeia. Ei Reddit, eu sou Jake, 34 anos, trabalhei 6 meses em uma plataforma de petróleo offshore, enviando $6.000 para casa todos os meses, pontualmente. Voltei mais cedo para surpreender minha família e, em vez disso, encontrei meus 3 filhos abandonados, famintos, dormindo em um colchão manchado de urina em uma casa vazia. Minha esposa, Vitória, havia roubado $48.000, levado tudo que tinha valor e fugido com algum milionário. Ela deixou uma mensagem escrita com batom no espelho do banheiro, chamando nossos próprios filhos de lixo. O que veio depois foi a batalha judicial mais brutal da minha vida. No final, o juiz ordenou que ela pagasse $9.000 mensais de pensão alimentícia ou enfrentasse a prisão. O namorado milionário abandonou no tribunal, os próprios pais dela a renegaram, e ela perdeu tudo. Aqui está como isso aconteceu. Uma mulher que achava que era boa demais para a própria família acabou trabalhando em turnos duplos para pagar o homem que abandonou. Eu sou soldador offshore e faço esse trabalho há 8 anos. A escala é de 6 meses embarcado e 2 meses de folga, trabalhando turnos de 12 horas, 7 dias por semana, durante 26 semanas seguidas, em uma plataforma de petróleo no Golfo do México. É um trabalho perigoso, mas bem pago. Eu ganhava cerca de $110.000 por ano. Antes de sair para essa rotação, tudo parecia bem em casa. Vitória e eu éramos casados havia 9 anos e tínhamos 3 filhos. Tyler tinha 11 anos, Sophie tinha 9, e Dani havia acabado de completar 6 anos. Vitória trabalhava meio período no varejo, ganhando cerca de $4.500 por mês. Tínhamos acabado de comprar uma casa de 3 quartos, com uma hipoteca mensal de $2.200. As crianças estudavam em boas escolas, estávamos economizando dinheiro e a vida funcionava. O acordo era simples. Eu enviaria $6.000 para casa todos os meses. Isso cobriria a hipoteca, contas de serviços, compras, despesas das crianças, tudo. Vitória usaria a renda dela para gastos pessoais e extras. Durante 6 meses seguidos, enviei esse dinheiro sem falhar. Isso totalizou $36.000. Além disso, eu tinha cerca de $30.000 guardados separadamente, dinheiro que vinha economizando havia anos para pagar a hipoteca mais rápido. Vitória sabia disso. Conversávamos sobre ficarmos livres de dívidas em 10 anos. Minha rotação deveria terminar na primeira semana de dezembro, mas o trabalho acabou mais cedo. Concluímos as conexões do oleoduto 2 semanas antes do previsto. O supervisor da plataforma nos deu a opção de voltar para casa mais cedo ou ficar para ganhar dinheiro extra. Normalmente eu escolheria o dinheiro extra, mas eu tinha perdido o Halloween e o dia de ação de graças com meus filhos, então decidi surpreendê-los. Saí da plataforma no dia 20 de novembro, de helicóptero até a costa e depois peguei voos para casa. Durante toda a viagem, pensei em como surpreender as crianças. No aeroporto, aluguei um carro em vez de ligar para Vitória, para manter a surpresa. A primeira coisa que notei ao chegar a casa foi que o gramado não era cortado havia meses. Parecia uma propriedade abandonada. A segunda coisa foi a cortina da janela da frente rasgada e pendurada de forma torta. A terceira foi que todas as luzes estavam apagadas, mesmo já estando escuro do lado de fora. Senti algo estranho, mas tentei ignorar. Caminhei até a porta da frente e coloquei a chave na fechadura. Ela não girava direito. Tive que forçar 3 vezes até a fechadura ceder, fazendo um som áspero de metal. Aquilo deveria ter sido meu primeiro aviso. Empurrei a porta e o cheiro me atingiu imediatamente, lixo velho misturado com algo úmido e orgânico. Quase vomitei. Apertei o interruptor da luz e nada aconteceu. A energia estava cortada. Usei a lanterna do celular. A sala de estar estava completamente vazia. O sofá novo tinha sumido. A televisão pela qual eu havia feito 3 meses de horas extras também tinha desaparecido. Tudo que tinha valor havia sido levado. O único objeto restante era um colchão imundo e manchado no chão, o mesmo colchão que eu pretendia jogar fora antes de viajar. Então eu os vi. Meus 3 filhos estavam dormindo naquele colchão sujo. Tyler tinha os braços envolvendo Sophie. O pequeno Danny tinha algo vermelho espalhado no rosto. Era ketchup velho. Eles estavam comendo ketchup porque não havia comida de verdade. Nenhum deles tinha cobertores. O carpete embaixo tinha manchas escuras e molhadas de urina. O cheiro era insuportável. Tyler acordou primeiro. Havia um olhar nos olhos dele que nenhuma criança deveria ter. Era pura vergonha. Ele disse que eu tinha chegado mais cedo e perguntou onde estava a mãe. Disse que ela tinha falado que voltaria na segunda-feira. Era quinta-feira. Fui até a cozinha e abri a geladeira. Havia maionese vencida e algo verde e mofado. Nada mais.
6 meses trabalhando offshore, enviando $6.000 por mês, $36.000 destinados à comida, contas e hipoteca, e não havia nada. Tyler perguntou onde o dinheiro tinha ido. Danny apareceu descalço e disse que estava com fome. Ele contou que a mãe só tinha deixado pão 3 dias antes, mas que já tinha acabado. Segurei a bancada, respirei fundo 3 vezes e fui ao banheiro. No espelho havia uma frase escrita com batom vermelho dizendo que ela estava me deixando com o lixo. Abaixo havia um bilhete dobrado dizendo para eu cuidar das crianças e para não procurá-la, porque ela estava indo embora com alguém do nível dela. Fotografei tudo, o espelho, o bilhete, a casa vazia. Tentei ligar para ela 3 vezes e estava bloqueado. Fui até a mercearia da esquina. A dona, Carmen, me olhou com pena e disse que meus filhos iam todas as manhãs pedir pão e que ela tinha dado o que podia nos últimos dias. Ela disse que eu devia $30. Um estranho estava alimentando meus filhos. Paguei, agradeci e comprei comida de verdade. Voltei para casa e comecei a preparar macarrão instantâneo. Minhas mãos tremiam, não de medo, mas de uma raiva tão fria que parecia gelo. Tyler ficou sentado me observando cozinhar. Ele contou que a mãe começou a trazer um homem para casa cerca de 2 meses antes. O homem dormia na minha cama. Depois, um caminhão veio e levou tudo. A mãe disse que todos iriam se mudar juntos, mas depois disse que só ela iria embora. As crianças tiveram que assistir enquanto eles iam embora de carro. Ela disse que voltaria na segunda-feira. Isso tinha sido 5 dias antes. Um menino de 11 anos assistiu a própria mãe abandoná-lo por outro homem. Servi 3 pratos. Danny chorou enquanto comia. Sophie comeu tão rápido que começou a tossir. Tyler limpou a boca de Danny com a camisa suja, fazendo o trabalho que deveria ser da mãe. Algo fundamental mudou dentro de mim naquela noite. Ela queria jogar nas grandes ligas. Eu ia mostrar a ela exatamente qual era o preço de abandonar meus filhos. Às 2 da manhã, levei as crianças para o pronto-socorro. A médica os examinou e depois me chamou de lado. Ela disse que o mais novo tinha dermatite severa causada por contato prolongado com urina e que os 3 apresentavam sinais de desidratação e desnutrição. Perguntou quando havia sido a última vez que eles tinham se alimentado adequadamente. Eu disse que tinha acabado de voltar do trabalho offshore e que não sabia de nada. Ela me olhou daquele jeito que dizia tudo, como se eu fosse um pai ruim, e afirmou que teria de reportar o caso aos serviços sociais. Implorei, disse que tinha acabado de encontrá-los naquela situação e que me deixasse consertar tudo. Algo na minha voz a convenceu, ou talvez ela tenha visto Tyler com os braços em volta dos irmãos. Ela disse que permitiria dessa vez, mas que se visse as crianças naquele estado novamente, elas iriam imediatamente para um lar adotivo. Ela documentou tudo, tirou fotos e fez anotações, explicando que aqueles registros poderiam ser convocados judicialmente em disputas de custódia e que, na prática, estava me entregando provas. Na farmácia, tentei pagar a coparticipação de $100 da receita do Danny, mas o pagamento foi recusado por falta de saldo. Tentei novamente e foi negado de novo. Abri o aplicativo do banco e vi o saldo, $0,70. Havia uma transação recente, uma transferência de saída feita 4 dias antes, no valor de $47.850. Ela tinha esvaziado tudo, os $30.000 que eu havia economizado e os $17.850 do meu último pagamento. Cada centavo. A atendente da farmácia ficou ali, observando enquanto eu entendia o que tinha acontecido. A médica voltou com pacotes de amostras grátis e disse para eu usar aquilo por enquanto. Meus filhos me viram aceitar caridade às 3 da manhã. Chegamos em casa quando o sol estava nascendo e notei um aviso colado na porta, um comunicado de execução hipotecária, aviso final, 6 meses de atraso. A primeira parcela não paga coincidiu exatamente com o momento em que eu tinha embarcado. Cada $6.000 que enviei para casa, ela ficou para si enquanto a hipoteca não era paga. Fotografei aquilo também. Naquela manhã, preparei comida para as crianças, um café da manhã de verdade. Sophie chorou enquanto comia e disse que não conseguia se lembrar da última vez que tinha comido uma refeição quente. Minha filha de 9 anos não conseguia lembrar da última vez que tinha comido comida de verdade. Liguei para meu chefe e expliquei a emergência familiar, ele entendeu. A ligação seguinte foi mais difícil. Um advogado de direito de família chamado Gerald, velho amigo do meu pai. Marquei uma consulta e mostrei todas as provas, as fotos da primeira noite, a mensagem no espelho, o bilhete, os extratos bancários mostrando o dinheiro roubado, o aviso de execução hipotecária e os registros médicos. Ele espalhou tudo sobre a mesa e ficou olhando. Disse que aquilo não era apenas um caso de custódia, mas abandono criminal de menores, fraude, roubo e colocação de crianças em perigo. Perguntei se poderíamos conseguir a custódia total. Ele disse que ficaria surpreso se não conseguíssemos, mas explicou o problema. Se ela não tivesse renda documentada, um juiz poderia ordenar que eu pagasse pensão conjugal para ela, mesmo depois de tudo.
Precisávamos provar que ela tinha recursos financeiros e estava sendo sustentada. Voltei para casa com aquelas palavras ecoando na cabeça. Enquanto as crianças dormiam, abri o laptop e comecei a procurar por Vitória. O Facebook dela estava desativado, tudo apagado ou privado. Então lembrei que ela sempre usava a mesma combinação de nome de usuário e ano de nascimento. Tentei no Instagram e encontrei um perfil público com o sobrenome de solteira. Era recente. As fotos fizeram minhas mãos tremerem. A primeira mostrava Vitória em um iate, usando um biquíni branco, segurando um drink sofisticado. Ela nunca usou biquíni comigo. A legenda dizia novos começos, vivendo minha melhor vida, postado 3 dias antes. A segunda foto era em um restaurante de luxo com lagosta. O homem à frente dela usava um relógio que valia mais do que o meu caminhão. Postada 5 dias antes. A terceira mostrava sacolas de compras da Louis Vuitton, Gucci e Prada, postada uma semana antes, com a legenda finalmente vivendo a vida que mereço, nada mais me segurando. Foto após foto de luxo, enquanto meus filhos passavam fome, comendo ketchup no jantar. Baixei tudo, cada imagem, comentário e marcação de localização. Fiquei olhando até às 3 da manhã. Ela tinha nos deixado por um milionário e estava exibindo isso como se tivesse ganhado na loteria. Liguei para Geraldo logo cedo e enviei tudo. Ele retornou em menos de 1 hora e disse que aquilo era perfeito, que ela estava vivendo um estilo de vida que exigia renda significativa e que poderíamos provar que ela tinha suporte financeiro. Perguntou o nome do homem e eu disse que não sabia. Ele afirmou que investigaria. Naquele mesmo dia, deu entrada em tudo: custódia emergencial, pedido de divórcio, petição por abandono infantil. Uma audiência de emergência foi marcada para 2 semanas depois. Aquelas 2 semanas foram um inferno. Tive que explicar às crianças por que iríamos ao tribunal. Tive que dizer a Tyler que talvez ele precisasse testemunhar sobre o que tinha visto. Ele tinha 11 anos e eu estava pedindo que se levantasse diante de um juiz para falar sobre ver a própria mãe abandoná-lo. Numa noite, Sophie perguntou se a mãe iria se meter em problemas. Eu disse que sim, querida, ela iria. Ela respondeu em voz baixa que era bom e começou a chorar. Perguntou se era errado querer que a mãe fosse punida. Abracei ela enquanto chorava e disse que não era errado, que o que a mãe fez foi errado e que era normal querer que houvesse consequências. Enquanto isso, eu precisava reconstruir nossas vidas do zero. A execução hipotecária era uma crise imediata. Entrei em contato com o banco, expliquei tudo, que eu trabalhava offshore, enviava dinheiro todo mês e não sabia que a hipoteca não estava sendo paga. Eles foram compreensivos, mas firmes. 6 meses de atraso significavam que o processo já estava em andamento. Eu precisaria de $13.200 imediatamente apenas para suspender o processo, além de regularizar os pagamentos atrasados. Eu não tinha 13 mil, não tinha nem $13. Tinha exatamente $847 na conta corrente, do dinheiro que recebi antes de voltar para casa. Olhei para o meu caminhão parado na garagem, quitado, em bom estado, valendo talvez $10.000. Aquele caminhão estava comigo havia 8 anos. Levei nele para o hospital quando meus 3 filhos nasceram. Mas, no fim, era apenas um veículo. Meus filhos eram mais importantes. Anunciei o caminhão na internet naquela mesma noite. Pela manhã, já tinha 5 ofertas. Vendi por $8.500, em dinheiro, para um homem que veio buscá-lo naquela tarde. Usei esse valor, mais um empréstimo de $5.000 do meu pai, para cobrir a ameaça imediata de execução hipotecária. Comprei um Honda de 15 anos, com 180 mil milhas, por $1.200, um rebaixamento enorme, mas pelo menos tínhamos um teto sobre nossas cabeças. Solicitei programas de assistência, vale alimentação, ajuda com contas de serviços, qualquer coisa para esticar aqueles $847. O orgulho já não importava mais, meus filhos precisavam comer. Comecei a trabalhar turnos dobrados sempre que conseguia, oficinas de solda locais, trabalhos de fim de semana, qualquer coisa. Algumas noites eu trabalhava 16 horas seguidas, chegava em casa à meia-noite, ajudava Tyler com a lição de casa, garantia que todos estivessem alimentados e desmaiava por 4 horas antes de começar tudo de novo. Tyler começou a ajudar mais em casa sem que ninguém pedisse. Uma manhã, às 6 da manhã, encontrei ele fazendo café da manhã para os irmãos, panquecas de mistura pronta, um pouco queimadas, mas feitas por ele sozinho. Eu disse que ele não precisava fazer aquilo, que era um campeão. Ele respondeu que sabia, mas que eu estava trabalhando muito duro e que queria ajudar. 11 anos e agindo como um terceiro pai, porque aprendeu que não podia confiar nos adultos. Aquilo quebrou algo dentro de mim. Nenhuma criança deveria crescer tão rápido. Sophie tinha pesadelos, acordava gritando que a mãe estava levando ela embora, que ia acordar sozinha de novo. Eu ficava com ela até dormir outra vez, às vezes por horas. Dani parou de falar muito.
A criança que antes não parava de falar sobre brinquedos e amigos ficou quieta, apenas sentava e encarava o nada por longos períodos. Isso me preocupou mais do que os pesadelos. Mas, aos poucos, as coisas começaram a melhorar. Conseguimos parar a execução da casa, regularizamos as contas, enchemos a geladeira de verdade. A casa começou a parecer um lar novamente, em vez de uma cena de crime. Solicitei assistência estadual para cuidados infantis para poder trabalhar e fui aprovado. Encontrei um bom programa pós-escola para as crianças, onde ficavam depois das aulas até eu buscá-las após o trabalho. O custo era subsidiado com base na renda. Agora éramos oficialmente pobres, mas pelo menos estavam supervisionados e seguros. Gerald apareceu com informações detalhadas vindas de pesquisas em seus bancos de dados jurídicos. O milionário se chamava Preston, 47 anos, fez fortuna no mercado imobiliário comercial, com várias propriedades de luxo em 3 estados, patrimônio estimado entre 10 e 12 milhões de dólares. Atualmente sob investigação de reguladores federais por fraude em valores mobiliários, embora nada ainda tivesse sido provado. Vitória se encaixava perfeitamente no padrão dele. 2 semanas depois, entramos no tribunal. Vitória apareceu com os pais. O pai parecia desconfortável, a mãe parecia furiosa. Vitória vestia roupas de grife, provavelmente presentes de Preston. A juíza Patterson era uma mulher na casa dos 60 anos, com 20 anos no tribunal de família. Ela disse, ao olhar o processo, que já tinha visto de tudo, mas que aquilo era especial. Gerald apresentou tudo de forma metódica, fotos das crianças naquele colchão, registros médicos documentando desidratação, desnutrição e dermatite, a mensagem no espelho, o bilhete, os extratos bancários mostrando 48 mil dólares roubados, o aviso de execução da casa. Em seguida, fotos do Instagram foram exibidas na tela do tribunal, Vitória em iates, restaurantes de luxo, sacolas de compras de grife, tudo postado enquanto os filhos dela jantavam ketchup. A expressão da juíza mudou a cada imagem. Gerald disse que aquilo não era uma mãe em dificuldade. Tomando decisões duras, mas abandono premeditado seguido de fraude sistemática. O defensor público de Vitória tentou contestar, dizendo que eram apenas presentes, que a cliente não tinha renda própria e precisava de pensão conjugal. Gerald sorriu e disse para falarmos desses presentes e dos 36 mil dólares em pagamentos de hipoteca que nunca chegaram à empresa credora. Ele apresentou documentação mostrando cada depósito mensal de 6 mil dólares que eu fiz, os extratos da hipoteca provando que nenhum pagamento foi recebido, transferências da conta conjunta para uma conta secreta no nome da mãe de Vitória e, dali, transferências para Preston. A mãe de Vitória cobriu o rosto. O maxilar do pai se contraiu. Gerald acrescentou que a Ré também havia liquidado o fundo universitário dos 3 filhos, 15 mil dólares, pagando 40% de multa por saque antecipado para obter dinheiro imediato. Ele leu um e-mail em que Vitória respondia, quando questionada sobre a urgência do dinheiro, perguntando por que as crianças precisariam de fundo universitário, dizendo que o namorado daria cargos a elas em suas empresas e que estavam construindo um futuro melhor. A juíza se inclinou para frente e perguntou se ela tinha liquidado a educação dos próprios filhos para sustentar um relacionamento romântico. Gerald respondeu que sim, meritíssima. A juíza se voltou para Vitória e perguntou se ela tinha algo a dizer. Vitória se levantou em pânico, dizendo que ia devolver tudo, que Preston tinha prometido ajudar e que pretendia levar as crianças quando tudo estivesse resolvido. A juíza respondeu que ela havia abandonado 3 crianças, com 6, 9 e 11 anos, em uma casa sem comida, sem energia e sem supervisão por 4 dias, e que agora afirmava que isso fazia parte de um plano para incluí-las depois. Vitória disse que tinha deixado comida e que tinha dito que voltaria. Gerald apresentou registros da mercearia da esquina documentando as crianças pedindo comida diariamente e registros médicos mostrando desnutrição. Em seguida, disse que gostaria de chamar o Sr. Preston, que havia sido intimado. Preston se levantou do fundo da sala, usando um terno caro e um Rolex, tudo nele gritava dinheiro, e parecia querer estar em qualquer outro lugar. Gerald perguntou se ele mantinha um relacionamento sério com Vitória. Preston respondeu que era complicado, que eles estavam apenas se vendo casualmente. Eu não sabia que ela era casada e tinha filhos até que o filho dela ligou para o meu telefone 2 semanas atrás. Era Tyler, meu filho de 11 anos, que conseguiu rastrear o número desse homem. Quando o senhor tomou conhecimento da existência dos filhos dela, perguntou Gerald. 2 semanas atrás, quando descobri. Eu terminei tudo naquele momento, mas, a essa altura, ela já tinha transferido aproximadamente 40 mil dólares de várias contas. Ele se virou para Vitória com a expressão fria e disse que ela havia afirmado ser solteira, sem filhos, que a família a tinha abandonado, que estava construindo um negócio e precisava de capital inicial. Vitória se manteve firme e respondeu que ele sabia de tudo e que havia prometido que ficariam juntos. Em seguida, Preston se dirigiu ao tribunal e declarou que havia registrado um boletim de ocorrência por fraude e roubo, pois aquela mulher obteve acesso às contas dele sob falsos pretextos. Ele saiu da sala sem olhar para trás.
Os pais de Vitória se levantaram e começaram a caminhar em direção à saída. Ela chamou, mãe, pai, com a voz trêmula. O pai parou, virou-se, e o olhar no rosto dele era uma mistura de dor e repulsa. Ele disse que não sabia quem ela era, que ela não era a filha que eles tinham criado, que não criaram alguém que abandona os próprios filhos e rouba para sustentar uma fantasia. Eles foram embora. Vitória gritou atrás deles, mas eles não voltaram. O advogado dela se levantou e disse à juíza que precisava se retirar do caso, pois a cliente havia omitido informações relevantes e ele não podia continuar agindo de boa fé. Ele arrumou suas coisas e saiu, deixando Vitória sozinha à mesa, sem advogado, sem família e sem o namorado milionário, apenas ela e as consequências. A juíza Patterson pegou a foto da mensagem no espelho, leu em voz alta: "Estou deixando você com o lixo, você não está no meu nível." O silêncio tomou a sala. A juíza então se dirigiu a Vitória e disse que ela havia escrito que o marido e os filhos eram lixo, que não estavam no nível dela, e que a ironia disso era estarrecedora. Ela retirou os óculos e declarou custódia total concedida ao pai, visitas supervisionadas apenas se ele decidir permitir. A pensão alimentícia foi fixada em $9.000 mensais, 3.000 por criança, com base no estilo de vida demonstrado por ela, que claramente exigia renda substancial. Além disso, ela deveria pagar $3.000 mensais durante 6 meses como restituição pelo fundo universitário roubado. Vitória, tremendo, disse que não tinha renda e que não conseguiria pagar aquilo. A juíza respondeu que ela deveria encontrar emprego imediatamente e acrescentou que o caso seria encaminhado ao Ministério Público para investigação de abandono de menores, fraude e roubo. O oficial registrou os dados da ré, o martelo bateu e a sessão foi encerrada. Vitória desabou. Eu saí do tribunal com Tyler, Sophie e Dani. Tyler havia assistido a tudo pela janela da sala de audiências. Ele perguntou em voz baixa se a mãe iria para a cadeia. Eu disse que talvez, que dependeria do promotor. Ele respondeu que achava isso bom e, em seguida, ficou com um olhar culpado. Eu disse que estava tudo bem sentir aquilo, que o que ela fez foi errado. As semanas seguintes passaram como um borrão. O promotor apresentou as acusações e a pensão começou a cair automaticamente na minha conta, $9.000 por mês, descontados diretamente do salário dela antes mesmo que ela visse o dinheiro. Ela foi obrigada a aceitar um emprego em um call center, trabalhando 60 horas por semana para conseguir pagar um pequeno estúdio e os descontos judiciais. O Instagram dela ficou privado, não havia mais fotos de iates. 6 meses depois da finalização do divórcio, recebi uma notificação informando que Preston havia sido preso por fraude federal em valores mobiliários. A investigação começou depois que irregularidades foram descobertas durante um processo civil. Meus advogados basicamente entregaram ao FBI tudo o que eles precisavam enquanto rastreavam o dinheiro roubado por Vitória. Sem saber, eu tinha ajudado a derrubar o namorado milionário dela. Algumas semanas depois, Gerald me ligou e perguntou se eu lembrava dos documentos que ela assinou se tornando sócia da empresa de Preston. Ele explicou que ela tinha responsabilidade solidária por $200.000 em dívidas corporativas. Perguntei o que isso significava. Ele disse que ela tentou declarar falência, mas o juiz negou, afirmando que ela tinha renda comprovável, os $9.000 mensais que pagava para mim. Agora, ela trabalhava para me pagar enquanto, ao mesmo tempo, era processada pelas dívidas corporativas de Preston. A mulher que me deixou porque eu não estava no nível dela agora trabalhava turnos duplos para pagar pensão alimentícia, enterrada em dívidas corporativas do milionário que a usou. 3 meses atrás, recebi uma mensagem de um número desconhecido pedindo para renegociar, dizendo que ela não conseguia sobreviver daquela forma. Não respondi, apenas encaminhei a foto do espelho com as próprias palavras dela: "Estou deixando você com o lixo, você não está no meu nível", e bloqueei o número. Foi aí que as coisas ficaram realmente interessantes. 2 semanas depois de eu bloqueá-la, meu advogado ligou dizendo que o advogado de Vitória estava tentando entrar com um pedido para reduzir a pensão, alegando que ela não conseguia pagar necessidades básicas. Perguntei se isso era possível. Ele disse que ela podia tentar, mas que, considerando roubo, fraude e abandono, a juíza Patterson iria destruí-la. A audiência foi marcada para o mês seguinte e foi curta. Vitória apareceu com uma aparência abatida, roupas baratas, sem maquiagem, cabelo preso em um rabo de cavalo bagunçado. Ela parecia ter envelhecido 10 anos em 2. O novo advogado argumentou que ela trabalhava 65 horas por semana ganhando salário mínimo e não conseguia pagar aluguel, comida e os descontos judiciais. Pediu a redução da pensão para $3.000 mensais. A juíza Patterson olhou para ela por cima dos óculos. Senhora Vitória, quando a senhora deixou seus filhos, estava vivendo em iates e fazendo compras na Gucci, e agora quer que este tribunal reduza suas obrigações porque está trabalhando por salário mínimo. Ela respondeu que cometeu erros, mas que não conseguia sobreviver assim. A juíza rebateu que ela liquidou os fundos universitários dos próprios filhos, roubou $48.000, deixou as crianças passarem fome e agora queria simpatia porque precisava trabalhar duro.
O advogado de Vitória tentou contestar, mas a juíza Patterson levantou a mão. Pedido negado, os $9.000 mensais permanecem. Além disso, estou acrescentando uma cláusula. Se a senhora pedir demissão ou for demitida de qualquer emprego, será considerada em desacato ao tribunal e enfrentará prisão. Este tribunal não permitirá que a senhora se empobreça estrategicamente para evitar suas obrigações novamente. O martelo bateu. Vitória passou por mim ao sair. Nem sequer olhou para mim, apenas encarou em frente com olhos vazios. Isso foi há 8 meses. Já se passaram 2 anos desde aquela primeira noite em que cheguei em casa. A casa acabou sendo vendida e, com o dinheiro, comprei um lugar menor. Um recomeço, sem fantasmas. Os $9.000 mensais nunca atrasaram, nenhuma vez. É automático. Coloco a maior parte em novos fundos universitários para as crianças e em contas de poupança que elas receberão quando completarem 18 anos. Viver apenas com o meu salário é apertado, mas estamos conseguindo. E saber que cada dólar que economizo vem dela, que precisa trabalhar até a exaustão, vale mais do que ouro. Tyler agora tem 13 anos. Entrou para o time principal de futebol americano como aluno do 8º ano. O garoto é um linebacker nato. As notas dele são boas e ele sorri o tempo todo agora. Ainda é protetor com os irmãos, mas de um jeito normal de irmão mais velho, não mais no papel de pai que foi forçado a assumir. Sophie tem 11 anos e está florescendo. Entrou para o clube de teatro e conseguiu o papel principal na peça da escola no mês passado. Ela é extrovertida, confiante, tem um grupo sólido de amigas. Às vezes, do nada, ela me abraça e diz obrigado por estar aqui, pai, e isso sempre me desmonta. Danny tem 8 anos e é obcecado por dinossauros. Ele consegue nomear todas as espécies, sabe o que comiam, em que períodos viveram, tudo. Lê no nível da 6ª série e os professores dizem que ele é superdotado. Ele quase não se lembra daquela noite, e por isso sou grato. Eles não perguntam mais sobre a mãe. Ela tem direito a visitas supervisionadas, mas raramente aparece. Está ocupada demais trabalhando em 2 empregos para pagar a pensão que a mantém fora da cadeia. Quando aparece, as visitas são estranhas e curtas. As crianças são educadas, mas distantes. Elas seguiram em frente. Os pais dela nunca se reconciliaram com ela. A última coisa que ouvi, por amigos em comum, é que eles nem sequer aceitam as ligações dela. Ela está completamente sozinha. Trabalha do horário de abertura ao fechamento no call center e depois faz turnos noturnos em alguma loja de varejo. Mora em um estúdio dividido com colegas, come macarrão instantâneo e anda de ônibus porque não pode pagar um carro. Enquanto isso, o ex-namorado dela, Preston, está respondendo a acusações federais e pode pegar uma pena pesada. Os bens dele estão congelados, o império imobiliário desmoronou, e Vitória está vinculada às dívidas corporativas dele. Ela vai pagar isso por muitos anos, mesmo depois que a pensão alimentícia terminar. No mês passado, encontrei uma antiga colega de trabalho de Vitória no supermercado. A mulher ficou desconfortável quando me reconheceu. Disse em voz baixa que tinha visto Vitória na semana anterior, que ela estava péssima e que queria que eu soubesse que ela estava arrependida, que tinha cometido um grande erro. Eu apenas assenti, não disse nada. A mulher perguntou se eu não ia dizer nada para ela, que Vitória estava realmente sofrendo. Tirei o telefone do bolso e mostrei a foto do espelho do banheiro. A mensagem escrita com batom: estou deixando você com o lixo, você não está no meu nível. Ela fez a escolha dela, eu disse, e eu só estou garantindo que ela viva com isso. A mulher foi embora balançando a cabeça. Muitas pessoas no Reddit dizem que eu deveria perdoá-la, que guardar isso não é saudável, que as crianças precisam da mãe na vida delas, que eu estou sendo cruel. Mas o que essas pessoas não entendem é que isso não é sobre vingança, nem sobre raiva. Isso é sobre consequências. É sobre mostrar aos meus filhos que, quando alguém machuca você, você não é obrigado a aceitar. Você se protege, protege sua família e garante que essa pessoa não machuque mais ninguém da mesma forma. Ela quis nos deixar porque não estávamos no nível dela. Chamou meus filhos de lixo. Roubou tudo o que tínhamos e os deixou passar fome enquanto vivia em iates. Ela fez essas escolhas. Cada uma delas foi deliberada. Agora ela está pagando por isso, literalmente. O juiz deu a ela uma escolha, pagar a pensão ou ir para a cadeia. Ela escolheu pagar, mal conseguindo. Todo mês, ela junta o mínimo para evitar a prisão, vive na pobreza, trabalha até adoecer, afogada em dívidas. E meus filhos, eles estão prosperando, felizes, seguros e amados. Eles têm fundos universitários completos agora. Tem comida na geladeira. Tem estabilidade. Tem um pai que realmente está presente. Isso é vitória, não vingança, vitória. Algumas noites ainda acordo revivendo aquele momento, abrindo a porta, sentindo o cheiro, vendo o rosto envergonhado de Tyler, o ketchup nas mãos de Danny. Essas memórias não desaparecem, estão gravadas em mim para sempre.
Mas então caminho pelo corredor e vou ver meus filhos. Tyler dormindo tranquilamente com o troféu de futebol na mesa de cabeceira. Sophie com o roteiro da peça sobre o travesseiro. Danny cercado por livros de dinossauros. Os três seguros, aquecidos, alimentados e amados. E eu sei que fiz exatamente o que precisava ser feito. Vitória fez a cama dela naquele iate. Agora está deitada nela sozinha, trabalhando em turnos duplos para sustentar os filhos que abandonou, soterrada em dívidas do milionário que a abandonou, rejeitada pelos próprios pais, sem amigos, sem futuro, apenas trabalho, dívidas e consequências. A ironia é quase poética quando se pensa bem nisso. Ações têm consequências. Ela aprendeu isso da maneira mais difícil, e meus filhos aprenderam algo ainda mais importante, que o pai deles sempre vai lutar por eles, sempre vai estar presente e sempre vai colocá-los em primeiro lugar, não importa o que aconteça. Essa é a lição que realmente importa. Então, para todos que dizem que eu deveria perdoá-la, mostrar misericórdia e pensar nas crianças tendo a mãe de volta na vida delas, não, estou bem assim. Ela teve a chance de ser mãe deles. Chamou-os de lixo e os deixou passar fome. Agora ela paga $9.000 por mês para provar o quanto estava errada sobre quem está em qual nível. E, honestamente, ver ela lutando para juntar esses pagamentos todo mês enquanto meus filhos prosperam é o melhor dinheiro que eu nunca gastei. Também surgiu um histórico detalhado sobre Preston. 3 relacionamentos anteriores na última década, todos com mulheres muito mais jovens, na casa dos 20 e início dos 30 anos. Todos terminaram mal, 2 resultaram em processos civis, e uma mulher conseguiu uma ordem de restrição depois que ele ameaçou quando tentou ir embora. Ele tinha um padrão claro. Bombardeava mulheres mais jovens em situações financeiras difíceis com atenção e promessas, tornava-as financeiramente dependentes dele, fazia com que assinassem documentos para seus negócios e depois as descartava quando se tornavam inconvenientes ou exigentes. Vitória se encaixava perfeitamente nesse padrão, relativamente jovem, com dificuldades financeiras, casada e com filhos. Ela queria escapar da vida perfeita que tinha. Essas informações foram diretamente para Gerald, que estava montando um caso que teria deixado qualquer promotor federal com inveja. O dia da audiência de custódia chegou. Vestia as crianças com as melhores roupas que tinham, o que não era muito, já que a maioria das coisas boas havia sido vendida ou roubada por Vitória, mas elas estavam apresentáveis, limpas e bem cuidadas. Deixei-as com meu pai no corredor do tribunal. Tyler queria entrar e assistir, mas eu não quis que ele visse mais do que já tinha visto. Ele já tinha passado por coisas demais. Entrar naquela sala de audiências foi surreal. O prédio era antigo, imponente, com mármore e madeira escura por todos os lados, tetos altos que faziam cada som ecoar. Aquilo estava realmente acontecendo. Vitória chegou com 10 minutos de atraso, típico dela. Os pais estavam com ela. O pai parecia preferir estar no dentista, olhava o relógio o tempo todo e não fazia contato visual com ninguém. A mãe parecia zangada, mas eu não sabia se a raiva era dirigida a mim, a Vitória ou à situação. A própria Vitória parecia vestida para um brunch de domingo, um vestido de grife em tom creme, sapatos caros, joias que brilhavam sob as luzes do tribunal, provavelmente tudo presente de Preston. Ela parecia completamente fora de lugar em uma audiência de custódia por abandono infantil. O oficial de justiça pediu ordem. A juíza Patterson entrou, uma mulher na casa dos 60 anos, cabelos grisalhos presos com firmeza, óculos de leitura presos por uma corrente. Segundo a pesquisa de Gerald, ela estava no tribunal de família havia 23 anos e já tinha visto todas as variações de disfunção, abuso, negligência, dependência química, violência e fraude. A expressão no rosto dela ao abrir nosso processo me disse que aquele caso ficaria marcado. Conselheiro, disse ela a Gerald, pode apresentar suas provas. Gerald se levantou. Ele havia organizado tudo em uma apresentação cronológica que começava com a minha saída para o trabalho offshore e terminava naquela primeira noite em que voltei para casa. Cada prova estava numerada, datada e cruzada. Começou com as fotos dos meus filhos naquele colchão, ampliadas na tela do tribunal para todos verem. Tyler com os braços em volta dos irmãos, tentando mantê-los aquecidos. Danny com ketchup espalhado no rosto e nas mãos. As manchas de urina no carpete. Claramente visíveis à luz da lanterna do celular. A sala vazia, com quadrados mais escuros nas paredes onde antes havia quadros. A mãe de Vitória chegou a soltar um suspiro e cobriu a boca com as 2 mãos. O pai fechou os olhos, como se não conseguisse suportar ver aquilo. Essas fotografias foram tiradas pelo Sr. Jake no dia 20 de novembro, por volta das 6:30 da noite, quando ele retornou mais cedo de sua rotação offshore, disse Gerald com a voz calma e profissional, embora desse para sentir a raiva controlada por baixo. Ele enviou $6.000 para casa todos os meses durante 6 meses, um total de $36.000, acreditando que sua família estava sendo cuidada. Em seguida vieram os registros médicos. As anotações do pronto-socorro apareceram na tela, linguagem médica profissional documentando desidratação.
As 3 crianças apresentavam sinais de deficiência moderada a severa de líquidos, desnutrição, perda de peso, deficiências vitamínicas, letargia e dermatite causada por exposição prolongada à urina. A pele de Dani havia começado a se romper por permanecer em roupas molhadas durante dias. A avaliação médica dizia que as crianças pareciam ter sido negligenciadas por um período mínimo de 4 a 5 dias, com possível período prolongado de nutrição inadequada e falta de supervisão, recomendando intervenção e monitoramento imediatos. Vitória se remexeu na cadeira e não olhou para a tela. Então veio a mensagem no espelho, aquela escrita em batom vermelho ampliada de forma enorme. Estou deixando você com o lixo. A sala ficou em silêncio absoluto. Era possível ouvir as pessoas respirando. A juíza Patterson se inclinou para a frente. Ela escreveu isso? Perguntou. Sim, meritíssima, na própria caligrafia dela, com o próprio batom, deixada para o Sr. Jake encontrar. Em seguida, o bilhete, a letra de Vitória em um papel com estampa de flores. Cuide de seus filhos, não me procure, estou indo embora com alguém do meu nível. Arre chamou os próprios filhos de lixo, disse Gerald, e os abandonou sem comida, sem energia e sem supervisão adulta por 4 dias. O filho mais velho, Tyler, de 11 anos, foi deixado para cuidar da irmã de 9 anos e do irmão de 6. Depois vieram os registros financeiros, e foi aí que as coisas ficaram realmente interessantes. Gerald exibiu os extratos bancários, cada depósito mensal de $6.000 que eu havia feito, destacados em amarelo, 6 meses de depósitos, $36.000. Em seguida, os extratos da hipoteca do nosso banco, mostrando todos os meses em atraso, nenhum pagamento recebido, 0, com o início do processo de execução. Para onde foi o dinheiro? Perguntou a juíza Patterson. Excelente pergunta, meritíssima. Gerald apresentou os registros de transferências que havia intimado judicialmente. Tudo mostrava transferências da nossa conta conjunta, onde meus salários eram depositados, para uma conta secreta que Vitória abriu no nome da mãe. E, dessa conta, múltiplas transferências diretamente para uma conta pertencente a um tal de Preston, o homem com quem ela se relacionava. A mãe de Vitória se levantou e disse que não sabia, que Vitória havia dito que precisava de ajuda para pagar contas, que não sabia que o dinheiro estava sendo transferido para ele. O oficial mandou que ela se sentasse. A juíza Patterson fazia anotações. Continue, conselheiro. Além disso, meritíssima, a Halle liquidou o Fundo de Educação Universitária das Crianças sem o conhecimento ou consentimento do Sr. Jake. $15.000, aceitando uma multa de retirada antecipada de 40%, o que significa que ela sacrificou $6.000 em penalidades apenas para obter o dinheiro mais rápido. Gerald então exibiu o e-mail da empresa de investimentos, no qual perguntavam a Vitória por que ela precisava liquidar a conta com tanta urgência. A resposta dela apareceu na tela. Porque eles precisam de fundos universitários. Meu namorado vai dar cargos a eles nas empresas dele quando crescerem. Estamos construindo um futuro melhor juntos. Preciso desse dinheiro agora para nossa nova vida. A expressão da juíza Patterson passou de neutralidade profissional para um nojo quase impossível de conter. Ela sacrificou os fundos de educação dos próprios filhos para financiar um relacionamento. Sim, meritíssima. O total do roubo chega a aproximadamente $48.000 quando se incluem os pagamentos da hipoteca não realizados, as economias roubadas e os fundos universitários liquidados. Em seguida vieram as provas do Instagram. Gerald organizou tudo cronologicamente. Começou com a foto mais antiga, Vitória em um iate, 3 semanas depois de eu ter saído para a rotação offshore, usando um biquíni branco, bebida sofisticada na mão e um sorriso enorme, com a legenda finalmente vivendo. A foto seguinte, 2 dias depois, mostrava um quarto de hotel de luxo com vista para o oceano, com a legenda às vezes você precisa deixar tudo para trás para se encontrar. Depois vieram as fotos em restaurantes, lagosta, apresentações sofisticadas, jantares 5 estrelas, todas com legendas variando entre eu mereço isso e vivendo minha melhor vida. Vieram então as compras, sacolas de grife de lojas que eu só tinha visto em filmes, Gucci, Prada, Louis Vuitton, Versace. Foto após foto de compras de luxo. Uma delas mostrava a Vitória segurando um par de sapatos ainda com a etiqueta de preço, $1.200 por um único para a linha do tempo era devastadora. Enquanto eu trabalhava turnos de 12 horas em uma plataforma de petróleo, ela vivia como uma estrela de reality show. Enquanto meus filhos ficavam sem comida, ela comprava bolsas de grife. Enquanto Tyler tentava manter os irmãos vivos com pão e ketchup, ela postava fotos em iates. As legendas ficavam mais cruéis com o tempo. Chega de peso morto me segurando, postado 4 dias antes de ela abandonar as crianças. Pronta para meu upgrade, postado no dia em que foi embora. E o post final, feito no dia seguinte ao abandono, finalmente vivendo a vida que mereço, sem mais lixo me puxando para baixo. O tribunal ficou em silêncio, exceto pelo choro contido da mãe de Vitória. Meritíssima, disse Gerald, este não é um caso de uma mãe em dificuldades tomando decisões difíceis sob pressão.
Isto é abandono calculado e premeditado. Ela roubou o dinheiro sistematicamente. Planejou a saída por meses. Deixou uma mensagem chamando os próprios filhos de lixo. Isso foi intencional. O defensor público de Vitória se levantou, um rapaz jovem, provavelmente recém-formado, com cara de quem recebeu o caso naquela manhã. Meritíssima, essas postagens em redes sociais estão fora de contexto. Minha cliente estava em sofrimento emocional por causa do casamento. Os presentes do amigo eram apenas isso, presentes. Ela não tem renda própria e precisará de pensão conjugal para manter sequer padrões básicos de vida. Geraldo sorriu, de fato sorriu. Então vamos falar desses presentes, meritíssima, e vamos falar de empobrecimento estratégico. Ele apresentou mais documentos. 2 meses antes de abandonar os filhos, a Ré pediu demissão voluntariamente do emprego. Ela ganhava cerca de $4.500 por mês em uma loja de varejo. Pediu desligamento alegando motivos pessoais, sem qualquer laudo médico ou justificativa relevante. Simplesmente saiu. Por que isso importa? Perguntou a juíza Patterson, embora o tom dela deixasse claro que já sabia a resposta. Porque, segundo a lei estadual, quando um cônjuge reduz deliberadamente sua renda para evitar obrigações financeiras, o tribunal pode atribuir renda com base no salário anterior. A Ré se tornou indigente de propósito. Pediu demissão sabendo que estava prestes a abandonar a família, sabendo que enfrentaria obrigações de pensão, e acreditando que não ter renda a protegeria dessas obrigações. O defensor público objetou, chamando de especulação. É mesmo, respondeu Geraldi, enquanto exibia mensagens de texto. Estas são mensagens entre a Ré e o Sr. Preston, obtidas por intimação judicial, 2 meses antes de ela ir embora. Abro aspas, meu amigo advogado disse que se eu não tiver emprego eles não podem me obrigar a pagar nada. Resposta de Preston, inteligente. Certifique-se de pedir demissão antes de ir embora. Fecha aspas. O rosto de Vitória empalideceu. A expressão da juíza endureceu. Continue. Além disso, meritíssima, gostaria de chamar o Sr. Preston, que foi intimado para esta audiência. Preston se levantou da última fileira. 47 anos, mas aparentando menos, provavelmente com procedimentos estéticos, terno caro, relógio Rolex que devia custar mais do que meu salário anual. Cabelo perfeito. Tudo nele exalava dinheiro e arrogância. Caminhou até o depoimento visivelmente irritado por estar ali e sequer olhou para Vitória. Sr. Preston, qual era sua relação com a Ré? Perguntou Geraldi. Estávamos nos vendo casualmente por alguns meses. O senhor sabia que ela era casada e tinha 3 filhos. Preston hesitou e disse que tinha descoberto isso recentemente. Recentemente quanto? Insistiu Geraldi. Cerca de 2 semanas atrás. E como descobriu? O filho dela ligou para o meu telefone. O tribunal ficou em silêncio absoluto. O filho de 11 anos dela ligou para o senhor. Geraldi deixou o peso da frase pairar no ar. E o que ele disse? Disse que estava procurando a mãe, que ela tinha sumido havia dias, e perguntou se eu sabia onde ela estava. E o que o senhor respondeu? Disse que não sabia. Depois liguei para a Vitória e perguntei o que diabos estava acontecendo. E o que ela disse? Disse que era complicado e que explicaria depois. Eu disse que tinha acabado. Geraldi apresentou mais documentos. Sr. Preston, a Ré tinha acesso às suas contas financeiras. Ele se remexeu desconfortável e respondeu que algumas, sim. Quanto dinheiro ela retirou? Aproximadamente $40.000 ao longo do relacionamento. O senhor deu permissão para que ela retirasse esse dinheiro? Não. Ela tinha acesso autorizado para despesas domésticas enquanto ficava em minhas propriedades, compras de mercado, contas. Em vez disso, ela transferia dinheiro para outras contas. Ela disse para que precisava do dinheiro. Disse que estava abrindo um negócio, uma espécie de boutique online, que precisava de capital inicial. E o senhor acreditou. Não tinha motivo para não acreditar, ela parecia legítima. Geraldi então exibiu os extratos bancários. Essas transferências da sua conta não vão para nenhum negócio, vão para compras pessoais, itens de luxo e saques em dinheiro. O senhor autorizou a compra de sapatos de $1.200 com seu dinheiro? Não. Autorizou gastos de $3.000 em um spa? Não. Autorizou qualquer uma das compras de luxo documentadas aqui? Não. Quando descobri, terminei o relacionamento e registrei um boletim de ocorrência por fraude. Geraldi se virou para Vitória. Senhora Vitória, deseja responder. Ela se levantou tremendo e disse que ele estava mentindo, que ele sabia dos filhos, que prometeu ajudar a sustentá-los e que disse que seriam uma família. Meritíssima, disse Preston calmamente, eu tenho mensagens da Ré afirmando explicitamente que não tinha filhos, que era solteira e que a família a tinha deserdado por causa do estilo de vida dela. Ela inventou toda uma história. Geraldi exibiu as mensagens na tela, escritas por Vitória.
Estou completamente livre, sem amarras, sem filhos, sem ex respirando no meu pescoço, só eu pronta para recomeçar. Preston respondeu que era exatamente o que ele gostava de ouvir, que não se interessava por complicações. Vitória respondeu que também não, por isso tinha deixado todo aquele lixo para trás. A palavra lixo ficou suspensa no ar. Os próprios filhos dela. Ela os tinha chamado de lixo para o namorado. A juíza Patterson tirou os óculos. Senhora Vitória, tem algo a dizer em sua defesa. Vitória chorava agora. Disse que tinha cometido erros, que ia voltar, que ia levar as crianças para viver com eles quando tudo estivesse resolvido, que só precisava de tempo. A juíza respondeu com a voz gelada que ela havia abandonado 3 crianças por 4 dias, sem comida e sem supervisão, que roubou $48.000, liquidou os fundos educacionais deles, chamou-os de lixo. Em múltiplos contextos e agora afirmava que tudo fazia parte de um plano. Vitória disse que Preston prometeu ajudá-la e que teriam uma boa vida juntos. Preston se levantou e afirmou que não prometeu nada, que aquela mulher mentiu sobre todos os aspectos da vida dela, que não mantinha qualquer relação com ela, que quando descobriu o roubo e o abandono das crianças encerrou todo o contato e registrou queixas criminais, e que só estava ali por ter sido intimado. Ele saiu do tribunal sem olhar para trás. Vitória gritou, mas eles não pararam. O advogado dela se levantou e pediu para se retirar, dizendo que a cliente ocultou informações relevantes. Ele saiu. Vitória ficou sozinha, sem advogado, sem família, sem namorado. A juíza Patterson pegou a foto do espelho. A senhora chamou seus filhos de lixo, disse que não estavam no seu nível. O silêncio foi absoluto. A ironia era estarrecedora. Custódia total ao pai. Pensão alimentícia de $9.000 mensais. Encontre emprego imediatamente. Se reduzir renda de forma deliberada, será presa. O martelo bateu. 2 anos depois, Vitória trabalha 3 empregos, cerca de 80 horas por semana, para pagar um estúdio e os descontos judiciais. Preston foi preso por fraude em valores mobiliários e pode pegar 15 anos. Ela é responsável pelas dívidas corporativas dele. Tentou falência e foi negada. Os $9.000 mensais nunca param. Eu coloco a maior parte em fundos universitários. Tyler tem 13 anos e joga no time principal de futebol. Sophie tem 11 e conseguiu o papel principal na peça da escola. Dani tem 8 e lê no nível da 6ª série. Eles não perguntam por ela. Ela raramente aparece para as visitas. Os pais dela nunca se reconciliaram. Ela está sozinha, trabalhando sem parar, vivendo na pobreza. As pessoas dizem que eu deveria perdoá-la, mas isso não é vingança, isso é consequência. Ela chamou meus filhos de lixo e os deixou passar fome. Agora paga $9.000 por mês enquanto meus filhos prosperam. O melhor dinheiro que eu nunca gastei. Minha esposa disse que eu falei para o meu advogado ficar com tudo, que ela não merecia absolutamente nada. Eu disse tudo bem. Então o meu advogado mostrou ao advogado dela o acordo pré-nupcial, e as contas ocultas e os cartões de crédito secretos. Ela recebeu tudo o que merecia, nada. Tudo bem, Reddit, apertem os cintos porque esta história é sobre o dia mais satisfatório de toda a minha vida. Minha ex-esposa achava que estava prestes a me arruinar no tribunal de divórcio, mas acabou que ela não fazia ideia de com quem estava lidando. Deixe-me levá-los de volta ao ponto onde tudo começou. Eu sou Kevin, 34 anos, e trabalho com coordenação logística para uma empresa regional de transporte na Pensilvânia. Não é o trabalho mais empolgante, mas paga bem e eu sou bom no que faço. Estou lá desde os 26 anos, subi de supervisor de armazém para coordenador regional. O trabalho basicamente envolve garantir que milhares de pacotes cheguem do ponto A ao ponto B sem que ninguém estrague tudo, o que exige ser detalhista e estar cerca de 3 passos à frente de todo mundo o tempo todo. Eu tenho uma pequena casa de 2 quartos que comprei aos 28 anos, quando o mercado imobiliário ainda estava se recuperando. Nada luxuoso, mas é minha, paga com o meu próprio dinheiro, e eu a reformei muito bem ao longo dos anos. Tenho uma oficina decente na garagem, onde restauro eletrônicos antigos como hobby, rádios antigos, toca-discos, esse tipo de coisa. Encontro esses itens em vendas de espólio e brechós, conserto tudo e vendo com um lucro razoável. É terapêutico e paga pelos meus hobbies de verdade. Conheci a Ritter quando eu tinha 29 anos, no casamento de um amigo. Ela era madrinha, eu era padrinho, e fomos colocados juntos para as entradas do cortejo. Um arranjo clássico, mas enfim, funcionou. Ela era engraçada, atraente, tinha uma energia que tornava situações entediantes mais divertidas. Trabalhava como assistente administrativa em um consultório odontológico, do qual ela reclamava constantemente, mas nunca realmente tentava sair. Olhando para trás, eu deveria ter notado os sinais de alerta durante a fase de namoro. Ela tinha o hábito de falar sobre como os namorados das amigas dela sempre compravam coisas caras para elas, bolsas de grife, joias, viagens de fim de semana, nunca me pedindo diretamente para fazer o mesmo, mas deixando dicas o tempo todo,
Como algum tipo de mapa do tesouro passivo-agressivo. Nossa, o namorado da Britney acabou de surpreendê-la com uma viagem para Miami no aniversário dela. Isso é tão romântico. Você viu o colar que o Josh deu para Amanda? Deve ser bom ser valorizada assim. Eu a levava para jantares bons, planejava encontros atenciosos, dava presentes em aniversários e feriados, mas nunca era exatamente o suficiente. Sempre havia essa sensação subjacente de que eu deveria estar fazendo mais, gastando mais, provando mais. Nós namoramos por cerca de 1 ano e meio antes de ela começar a soltar indiretas sobre casamento, e por indiretas eu quero dizer que ela literalmente começou a me enviar capturas de tela de anéis de noivado de que ela gostava. Sutil como um trem de carga. Aqui foi onde eu fiz minha primeira jogada inteligente que renderia frutos anos depois. Antes de pedir ela em casamento, eu conversei com meu pai sobre isso. Meu velho já se divorciou 2 vezes, então ele conhece o esquema. Ele me sentou na cozinha dele e me deu o melhor conselho que já recebi. Filho, se você vai se casar com essa garota, proteja-se primeiro. Faça um acordo pré-nupcial. Eu sei que não é romântico e que ela vai fazer um escândalo por causa disso, mas confie em mim, se as coisas derem errado, você vai me agradecer. Eu não queria acreditar nisso na época, achava que meu relacionamento era diferente, que Ritter e eu éramos sólidos, mas o histórico do meu pai de estar certo sobre as coisas era praticamente perfeito, então eu ouvi. Quando eu a pedi em casamento, fiz toda a coisa romântica, levei ela a um mirante. Fora da cidade, de onde dá para ver todo o vale ao pôr do sol, ajoelhei, tudo certinho. Ela disse sim imediatamente, começou a chorar, ligou para a mãe antes mesmo de chegarmos ao carro. Ela estava genuinamente feliz, e eu achei que estava fazendo a escolha certa. A conversa sobre o acordo pré-nupcial aconteceu cerca de 2 meses depois, durante o planejamento do casamento. Estávamos sentados na minha sala de estar, revisando coisas de orçamento, quando eu trouxe o assunto. Ei, então eu quero falar sobre algo antes de irmos longe demais nisso. O que foi? Acho que a gente deveria fazer um acordo pré-nupcial, só para manter as coisas limpas e simples, caso alguma coisa aconteça um dia. A temperatura do ambiente caiu cerca de 40 graus. O sorriso dela desapareceu como se eu tivesse dito que estava morrendo. Um acordo pré-nupcial? Você está falando sério agora? Sim, acho que faz sentido. Protege nós dois, protege nós dois. Kevin, isso protege você. Isso é basicamente você dizendo que não confia em mim e que já está planejando nosso casamento fracassar. Não é isso que significa. É só um planejamento financeiro inteligente. Não. Planejamento financeiro inteligente é confiar na sua futura esposa e não tratá-la como se estivesse tentando te roubar. Essa discussão durou cerca de 3 semanas. Ela chorou, envolveu as amigas, fez a mãe dela me ligar para dizer o quanto Ritter estava magoada. Todo o manual de manipulação emocional veio à tona. Mas aqui está a coisa sobre mim, quando eu tomo uma decisão baseada em lógica e conselhos sólidos, eu não cedo só porque os sentimentos de alguém foram feridos. Eu permaneci calmo, repeti minha posição e deixei claro que o acordo pré-nupcial não era negociável. Ou nós assinávamos ou não nos casaríamos. Ela acabou concordando, mas não sem deixar claro quanto se sentia traída. Fomos a um advogado, fizemos um acordo pré-nupcial direto e simples que basicamente dizia que o que era meu antes do casamento continuava sendo meu, e o que era dela continuava sendo dela. Quaisquer bens adquiridos durante o casamento seriam divididos de forma justa se nos divorciássemos. Coisa bem padrão. O casamento aconteceu 6 meses depois, uma cerimônia pequena, principalmente família e amigos próximos. Os pais dela pagaram a maior parte, o que mais tarde se tornaria um ponto de conflito. Tudo parecia bem na superfície. Nós nos mudamos juntos para minha casa, juntamos as finanças, começamos parcialmente toda a rotina da vida de casados. A mudança dela foi um ajuste. De repente, minha oficina organizada na garagem tinha caixas de armazenamento dela ocupando espaço. Minha abordagem sistemática para a gestão da casa entrou em choque com o hábito dela de deixar pratos na pia e roupas no chão. Eu chegava em casa e encontrava minhas ferramentas fora do lugar onde eu havia deixado, correspondência espalhada pelo balcão da cozinha. E o termostato ajustado para qualquer temperatura aleatória que tivesse sido a última que ela tocou, mas eu pensei que isso era casamento, compromisso e adaptação, então criei espaços designados para as coisas dela, implementei uma rotação básica de tarefas domésticas, configurei pagamentos automáticos de contas para que nada passasse despercebido, tentei fazer funcionar sem ser controlador. O primeiro ano de casamento foi, na verdade, muito bom, caímos em um padrão confortável, eu ia para o trabalho, ela ia para o trabalho, fazíamos jantar juntos algumas noites por semana, assistíamos a séries, fazíamos coisas normais de casal. Eu estava satisfeito com isso, tínhamos essas rotinas de fim de semana em que eu trabalhava em eletrônicos na garagem enquanto ela fazia o que quisesse, às vezes pintava, ou lia, ou simplesmente ficava rolando o celular. Ocasionalmente dirigíamos juntos até vendas de espólio, eu procurando equipamentos antigos e ela procurando o que chamasse a atenção dela.
Era tranquilo, daquele jeito banal de casamento. No aniversário dela naquele primeiro ano, planejei toda uma surpresa, reservei uma sala privada no restaurante favorito dela, convidei os amigos mais próximos, comprei uma joia bonita que ela tinha mencionado querer, nada absurdamente caro, mas atencioso. Ela pareceu feliz com isso, postou várias fotos nas redes sociais com legendas sobre como era sortuda, mas mesmo assim havia aqueles pequenos comentários. A amiga dela, Kelly, tinha ganhado uma bolsa da Louis Vuitton no aniversário, outra amiga tinha sido levada para Nova York no fim de semana. Sempre existia esse jogo de comparação subjacente que eu não percebia que deveria estar jogando. Eu dava presentes pensados com base no que ela realmente dizia querer, mas aparentemente eu deveria estar comprando coisas caras que ela não pediu para provar alguma coisa. O jogo tinha regras que ninguém me contou. Mas a Heather não estava realmente satisfeita. Olhando para trás, consigo identificar exatamente quando as coisas começaram a mudar. Cerca de 18 meses depois do casamento, ela começou a falar sobre potencial não realizado e sobre não se sentir desafiada no trabalho administrativo. Começou a seguir todas essas influenciadoras de estilo de vida nas redes sociais, mulheres que postavam sobre viagens de luxo, roupas de grife e vidas supostamente perfeitas. Os hábitos de consumo dela mudaram. De repente, ela precisava de roupas melhores para o trabalho, precisava de maquiagem melhor porque a aparência profissional importa, precisava de uma academia cara no centro da cidade em vez da YMCA perfeitamente adequada a 5 minutos de casa, precisava de cremes faciais caros porque cuidados com a pele são um investimento. Todo mês as faturas do cartão de crédito ficavam um pouco mais altas, todo mês havia uma coisa nova que ela simplesmente precisava ter. Tentei conversar com ela sobre orçamento, sugeri que sentássemos e realmente planejássemos nossas finanças juntos. E isso foi tão bem quanto a conversa do acordo pré-nupcial. Por que você está sempre tão preocupado com dinheiro? Nós dois trabalhamos, estamos bem. Por que eu planejo com antecedência e não gasto tudo o que ganhamos? Não, estamos bem porque eu não sou chata e miserável como você. Talvez se você relaxasse um pouco e realmente vivesse, em vez de guardar dinheiro como algum tipo de dragão, seríamos mais felizes. Foi aí que comecei a manter finanças separadas, não de uma forma óbvia. Eu não disse a ela que estava me protegendo, eu apenas comecei silenciosamente a desviar partes do meu salário para contas que ela não conhecia. Abri uma conta corrente separada em outro banco, comecei a usar um cartão de crédito diferente para minhas despesas pessoais, que não aparecia nos extratos compartilhados. Meu pai me ensinou algo importante cedo, sempre tenha dinheiro de saída, sempre tenha recursos que pertençam somente a você, que ninguém mais possa tocar. Não importa se você é casado, está namorando, o que for, você precisa ter a capacidade de ir embora se as coisas derem errado. Então foi isso que fiz, todo mês uma parte do meu salário ia para minhas contas privadas, bônus do trabalho iam para lá também, restituições de impostos, qualquer dinheiro extra de vender eletrônicos restaurados, nada disso tocava nossas contas conjuntas. Heather nunca percebeu, porque estava ocupada demais gastando o que havia na conta conjunta para se perguntar para onde o resto da minha renda estava indo. Ela achava que eu ganhava o que ganhava e pronto. Nunca lhe ocorreu realmente verificar ou fazer perguntas. Os cartões de crédito secretos vieram depois. Eu precisava fazer compras maiores para meu hobby de restauração sem que aparecessem em extratos que ela pudesse ver. Além disso, eu queria meu próprio histórico de crédito separado do dela, caso algum dia precisasse fazer movimentos sem o conhecimento dela. Então abri 3 cartões somente no meu nome, mantive-os no meu escritório, usei-os exclusivamente para minhas coisas. Não estou dizendo que eu estava planejando me divorciar dela nesse ponto, mas eu definitivamente estava me preparando para a possibilidade. Chame isso de pessimismo ou chame de realismo, mas eu não ia ser pego desprevenido se as coisas desandassem. E como desandaram? O terceiro ano do nosso casamento foi quando tudo realmente caiu aos pedaços. Heather decidiu que queria voltar a estudar para tirar a licença de corretora imobiliária, não porque estivesse interessada em imóveis, mas porque se convenceu de que poderia ganhar uma tonelada de dinheiro vendendo casas de luxo. Pense nisso, Kevin, eu poderia ganhar 6 dígitos facilmente se entrar na empresa certa, estaríamos feitos, você percebe? Você teria que realmente vender casas para ganhar dinheiro, certo? Não é uma renda garantida. Meu Deus, por que você sempre tem que ser tão negativo? Você não pode simplesmente apoiar meus sonhos? Pela primeira vez, estou sendo realista, o mercado imobiliário é competitivo e você nunca fez vendas antes. Por que você nunca acredita em mim? Você quer que eu fique presa naquele trabalho administrativo miserável para sempre para não ser uma ameaça ao seu ego? Essa discussão basicamente se tornou o modelo de todas as brigas que tivemos no ano seguinte. Ela queria fazer cursos, eu perguntava como pagaríamos por isso. Ela queria largar o emprego para se concentrar nos estudos, eu dizia que isso era financeiramente insano. Ela me acusou de sabotar o futuro dela, eu apontei que eu era o único que realmente estava pensando no nosso futuro.
Ela acabou se matriculando nas aulas mesmo assim, usando nosso cartão de crédito conjunto, $2.000 por um curso que permitiria que ela fizesse o exame de licenciamento. Eu descobri quando verifiquei o extrato e, quando a confrontei sobre isso, ela nem fingiu se sentir mal. É um investimento no nosso futuro. Você quer dizer no seu futuro, você nem sequer discutiu isso comigo. Eu sabia que você diria não, então simplesmente fiz. Alguém neste casamento precisa ter ambição. Foi aí que eu soube com certeza que o casamento tinha acabado, não porque ela gastou o dinheiro, mas por causa da forma como ela justificou. Ela não nos via mais como parceiros, ela me via como um obstáculo para qualquer vida de fantasia que tivesse construído na cabeça dela. Os meses seguintes foram tensos demais, mal conversávamos a menos que fosse necessário. Ela ficava fora até tarde estudando com o grupo do curso, o que tenho quase certeza de que era só sair com as amigas. Eu trabalhava horas mais longas no escritório porque voltar para casa parecia entrar em um campo minado. Ela passou no exame de corretora imobiliária na segunda tentativa e imediatamente começou a falar sobre quanto dinheiro iria ganhar. Começou a se vestir de forma diferente, gastando ainda mais dinheiro com roupas e maquiagem, falando sobre investir na própria marca. Nos primeiros 3 meses da carreira imobiliária dela, ela ganhou exatamente $0, nenhuma venda, nenhuma comissão, nada. Ela culpou o mercado, culpou o corretor por não dar bons contatos, culpou todo mundo menos a si mesma por não realmente colocar esforço no trabalho. Enquanto isso, eu continuava pagando todas as contas reais, hipoteca, serviços públicos, pagamentos do carro, tudo. Ela não contribuía com nada, porque o mercado imobiliário leva tempo para se consolidar e ela precisava focar em fazer networking. No 4º mês, ela já tinha acumulado cerca de $8.000 em gastos no nosso cartão de crédito conjunto, cabelo, unhas, novo guarda-roupa profissional, almoços com clientes em potencial, materiais de marketing, tudo isso. Quando tentei conversar com ela sobre isso, ela surtou completamente. Você só está com inveja de eu estar construindo algo para mim enquanto você está preso no seu emprego sem futuro de armazém. Eu sou um coordenador regional de logística, não um trabalhador de armazém, e meu emprego sem futuro está pagando pela sua pequena fantasia imobiliária. Sabe de uma coisa, eu terminei mesmo com a sua negatividade e com esse seu controle idiota. Você tem me segurado durante todo este casamento e eu estou cansada disso. Então vá embora. A porta está ali. Talvez eu vá, e quando eu for, vou tirar tudo que você tem. Esta casa, os carros, tudo. Você vai se arrepender de me tratar assim. Essa foi a conversa que mudou tudo. Ela ainda não sabia, mas tinha mostrado a mão cedo demais. Agora eu sabia exatamente qual era o plano dela, se divorciar de mim e tentar levar tudo, mas ela não fazia ideia do que eu vinha silenciosamente colocando em prática nos últimos 3 anos. No dia seguinte, ela se mudou temporariamente para o apartamento de uma amiga, disse que precisava de espaço para pensar. Ótimo para mim. Eu liguei imediatamente para o advogado que tinha cuidado do nosso acordo pré-nupcial. Ei, lembra daquele acordo pré-nupcial que fizemos 4 anos atrás? Sim, acho que vou precisar dele em breve. Você pode me explicar o que preciso fazer? Passei as 2 horas seguintes no telefone com ele, revisando estratégia. Ele revisou o acordo pré-nupcial, perguntou sobre bens, perguntou sobre dívidas, perguntou sobre tudo. Quando contei a ele sobre as contas separadas e os cartões de crédito, ele realmente riu. Homem inteligente, muito inteligente. Ela vai ter uma surpresa bem desagradável. 2 semanas depois de ela sair de casa, ela me mandou uma mensagem dizendo que precisávamos conversar sobre o divórcio. Eu sabia que isso ia acontecer, mas ver aquilo por escrito ainda foi estranho, não triste, estranho, como fechar um livro que eu deveria ter parado de ler 2 anos atrás. Tudo bem, quando você pode se encontrar comigo no escritório do meu advogado amanhã às 2? Espere, ela já tinha um advogado. Ela estava fora havia 2 semanas e já tinha contratado um. Isso me disse tudo o que eu precisava saber. Isso não foi uma decisão impulsiva, ela vinha planejando isso. Isso significava que provavelmente ela vinha consultando advogados antes mesmo de sair de casa, provavelmente passou semanas pesquisando como maximizar o que poderia tirar de mim. O fracasso da carreira imobiliária provavelmente a fez perceber que precisava de uma fonte de renda diferente, e se divorciar de mim era o caminho mais fácil para o dinheiro. Tudo fez sentido. A decisão repentina de sair, o advogado imediato, a forma como ela vinha documentando tudo no final, tirando fotos da casa, fazendo perguntas sobre minha renda. Ela vinha construindo um caso. Ainda bem que eu vinha construindo uma defesa há 3 anos. Claro, me mande o endereço. Liguei imediatamente para meu advogado, contei a ele sobre a reunião. Ele disse que estaria lá também e que eu deveria falar o mínimo possível e deixá-lo cuidar de tudo. Naquela noite, revisei todos os meus documentos mais uma vez, garanti que tudo estivesse organizado, salvo e pronto para apresentar.
O acordo pré-nupcial era sólido, os extratos das contas separadas mostravam um rastro claro, os extratos dos cartões de crédito provavam que eram somente meus. Também puxei o histórico de todas as despesas dela no nosso cartão de crédito conjunto nos últimos 2 anos, cada ida ao salão, cada compra de roupa, cada almoço que supostamente era relacionado a negócios. Criei uma planilha detalhando por categoria, quase $20.000 ao longo de 2 anos em gastos pessoais enquanto contribuía com renda mínima. Se ela queria jogar pesado, eu tinha munição. Meu pai ligou naquela noite para saber como eu estava. Como você está aguentando? Bem. Reunião com advogados amanhã. Você tem tudo em ordem? Tudo, exatamente como você me ensinou. Bom. Lembre-se, mantenha calma, não deixe as emoções fazerem você dizer algo estúpido, deixe seu advogado falar, é para isso que você paga ele. Eu sei. E, filho, não se sinta mal por proteger o que é seu. Ela fez as escolhas dela, agora tem que viver com as consequências. Passei aquela noite inteira me preparando mentalmente, revendo cenários possíveis, pensando no que ela poderia alegar, ensaiando como eu permaneceria calmo não importasse o que fosse dito. Ritter era emocional e reativa, eu precisava ser exatamente o oposto. A reunião foi em um escritório no centro de Pittsburgh, daqueles lugares com paredes de vidro e móveis caros que praticamente gritam vamos te custar uma fortuna. Cheguei com 15 minutos de antecedência. Steve apareceu 10 minutos depois, com uma pasta cheia de documentos. Ritter já estava lá com a advogada dela quando eu cheguei com o meu advogado. A advogada dela era uma mulher chamada Patrícia, que parecia litigar divórcios como esporte. Provavelmente na casa dos 50 e tantos anos, usando um terno que custava mais do que o carro da Ritter, cabelo puxado para trás tão apertado que parecia dolorido. Ela tinha um sorriso que não era exatamente um sorriso, mas como um predador mostrando os dentes. Meu advogado Steve era o oposto, na casa dos 40 anos, terno amassado, parecia que preferia estar pescando, mas tinha a reputação de ser absolutamente implacável quando precisava, calmo, metódico, não deixava passar nada. Sentamos naquela sala de conferências e Patrícia imediatamente assumiu o controle. Obrigada a todos por virem, estamos aqui para discutir a dissolução do casamento entre Kevin e Ritter. Minha cliente me pediu para deixar claro que ela espera uma distribuição justa e equitativa de todos os bens matrimoniais. Steve apenas assentiu. Certo, especificamente o que ela está pedindo? Patrícia deslizou uma pasta pela mesa. Preparamos uma proposta preliminar, como podem ver estamos solicitando 50% do valor da casa, 50% de todas as contas bancárias, um dos veículos e pensão conjugal por um período de 36 meses enquanto minha cliente estabelece a carreira dela. Olhei os números, ela basicamente estava pedindo metade de tudo mais pagamentos mensais, no total isso me deixaria com quase nada. Ritter nem olhava para mim, apenas ficava sentado encarando a mesa enquanto a advogada falava por ela. Steve leu a proposta lentamente, não reagiu em nada, apenas virou páginas e ocasionalmente fez anotações. Finalmente ele levantou o olhar. Esta é uma proposta interessante, mas acho que precisamos rever algumas coisas. O sorriso de Patrícia ficou mais afiado. Garanto que tudo está de acordo com a lei de divórcio da Pensilvânia, bens matrimoniais são divididos 50 a 50. Estou ciente, mas acho que vocês estão operando sob algumas suposições incorretas sobre o que realmente constitui bens matrimoniais neste caso. Ele puxou a própria pasta e começou a colocar documentos sobre a mesa um por um, o acordo pré-nupcial, extratos bancários das minhas contas separadas, extratos de cartões de crédito dos cartões que Ritter não conhecia, escrituras de propriedade mostrando que a casa foi comprada antes do casamento, o documento do meu caminhão mostrando o mesmo. Como podem ver, meu cliente foi bastante prudente em proteger seus bens anteriores ao casamento. A casa foi comprada somente por ele 2 anos antes do casamento, o caminhão também. O acordo pré-nupcial, que sua cliente assinou voluntariamente, declara claramente que todos os bens anteriores ao casamento permanecem como propriedade separada. O sorriso de Patrícia diminuiu um pouco. Ritter levantou o olhar pela primeira vez, os olhos se arregalando ao ver todos aqueles documentos. Steve não tinha terminado. Ele puxou mais papéis. Além disso, estes são extratos de 3 contas e 2 cartões de crédito dos quais sua cliente não tinha conhecimento, todos abertos no nome do meu cliente, financiados exclusivamente com a renda dele e usados somente para despesas pessoais dele. Como sua cliente não tinha conhecimento nem acesso a essas contas, elas não podem ser consideradas bens matrimoniais. O rosto de Ritter passou de pálido para vermelho. Que porra é essa, Kevin? Você estava escondendo dinheiro de mim. Eu apenas dei de ombros, me protegendo, do mesmo jeito que tentei nos proteger com o acordo pré-nupcial, e você brigou comigo por isso. Patrícia levantou a mão. Vamos manter o profissionalismo aqui. Steve, mesmo com o acordo pré-nupcial, ainda existem bens matrimoniais que devem ser divididos. A conta bancária conjunta, qualquer patrimônio acumulado durante o casamento, veículos comprados durante o casamento.
A conta conjunta atualmente tem um saldo de cerca de $12. Steve interrompeu. Depois que sua cliente passou os últimos 6 meses acumulando despesas para a nova carreira dela, que gerou renda zero. Meu cliente tem extratos mostrando $8.000 em despesas ao longo de 4 meses, todas feitas por sua cliente, nenhuma delas autorizada por ele. Ele deslizou outro documento pela mesa. Era um detalhamento completo de cada gasto que Ritter havia feito, categorizado e destacado. O rosto de Patrícia ficou inexpressivo enquanto ela lia. Quanto a veículos comprados durante o casamento, não houve nenhum. Meu cliente ainda dirige o caminhão original dele. Sua cliente dirige um veículo que foi dado a ela pelos pais, o documento está somente no nome dela, portanto isso também não é um bem matrimonial. A voz de Ritter falhou. Isso é um absurdo, eu passei 3 anos casada com você, eu mereço alguma coisa. Steve olhou diretamente para ela pela primeira vez. Senhora, o acordo pré-nupcial que seu marido pediu que a senhora assinasse descrevia especificamente o que aconteceria neste cenário. A senhora concordou com ele, a senhora assinou. Agora não pode alegar que é injusto só porque não gosta do resultado. Patrícia folheava todos os documentos que Steve tinha fornecido, eu podia ver ela fazendo as contas na cabeça, percebendo que o grande caso lucrativo dela estava evaporando. E quanto à pensão conjugal? Ela tentou. Minha cliente abriu mão de oportunidades de carreira para apoiar o casamento. Abriu mão de qual oportunidade, especificamente? Steve abriu outra pasta, porque de acordo com o histórico de emprego dela, ela trabalhou no mesmo cargo administrativo antes e durante o casamento. A carreira imobiliária foi iniciada há 6 meses, período no qual ela gerou renda zero e gastou $8.000 do dinheiro do meu cliente. Ele puxou ainda mais documentos, o certificado de conclusão do curso imobiliário dela, a licença, registros da corretora mostrando 0 vendas. Se alguma coisa, meu cliente apoiou as aspirações de carreira dela, para seu próprio prejuízo financeiro. Não há base para a pensão conjugal quando ela deixou voluntariamente um emprego remunerado para perseguir uma iniciativa que não produziu resultados. A sala ficou completamente silenciosa. Ritter parecia que estava prestes a chorar. Patrícia parecia que queria estar literalmente em qualquer outro lugar. Então vamos simplificar isso, disse Steve, organizando todos os documentos de volta em pilhas organizadas. Com base no acordo pré-nupcial, na separação de bens e na lei da Pensilvânia, é assim que a divisão realmente fica. Ele puxou uma única folha de papel com um detalhamento claro. A casa permanece como propriedade do meu cliente, valor aproximado de $220.000, toda a valorização é dele. O caminhão dele permanece como propriedade dele. As contas separadas permanecem como propriedade dele, total nessas contas aproximadamente $85.000. Os cartões de crédito separados continuam sendo responsabilidade dele, saldo atual em torno de $2.000, todos usados para despesas pessoais documentadas. Ele deslizou o papel na direção de Patrícia. A conta conjunta, com $1.200, pode ser dividida 50% para cada um. O carro da sua cliente, dado pelos pais dela, permanece com ela. O cartão de crédito conjunto com $8.000 em cobranças será dividido. Meu cliente pagará metade, $4.000, mesmo não tendo autorizado as despesas. Ele está disposto a ser generoso. Patrícia ficou encarando o papel. Você está dizendo que minha cliente recebe $600 da conta conjunta e $4.000 em dívida, é isso? É isso que o acordo pré-nupcial diz, é isso que a lei diz, é isso que acontece quando alguém passa 3 anos acumulando dívidas pessoais enquanto não contribui financeiramente em nada para o casamento. Ritter explodiu. Isso é um absurdo, você é um babaca vingativo, Kevin. Você planejou isso, você esteve planejando isso o tempo todo. Eu permaneci calmo. Não, eu estive me protegendo o tempo todo, há uma diferença. Você escondeu dinheiro de mim, você mentiu sobre nossas finanças. Eu mantive contas separadas das quais não tinha obrigação nenhuma de te informar. Você passou 3 anos gastando nosso dinheiro conjunto como se fosse infinito. Eu passei 3 anos garantindo que ficaria bem se você fizesse exatamente o que está fazendo agora. Dane-se você não merece nada disso. Eu disse a Patrícia para tirar tudo de você, e é isso que vamos fazer. Steve interveio. Não, vocês não vão, porque se tentarem contestar esse acordo pré-nupcial, vamos arrastar isso no tribunal por meses. Vamos documentar cada centavo que sua cliente gastou, cada cobrança, cada decisão que ela tomou que contribuiu para a dívida do casamento enquanto produzia renda zero. Vamos deixar muito claro que ela se casou com meu cliente, gastou o dinheiro dele, não contribuiu financeiramente em nada e agora está tentando sair com dinheiro. Ele se inclinou levemente para a frente. E quando o juiz vir esse acordo pré-nupcial, vir esses registros, vir o quão minuciosamente meu cliente documentou tudo, eles vão aplicá-lo exatamente como está escrito.
Sua cliente vai acabar com exatamente o que estamos oferecendo agora, exceto que também será responsável pelos próprios honorários advocatícios, que, dado o tempo que vocês desperdiçariam em tribunal, provavelmente ficariam em torno de $15.000. Patrícia sabia que estava derrotada. Ela provavelmente já tinha feito as contas de quanto ganharia com esse caso e percebeu que não valia o tempo dela. Deixe-me consultar minha cliente em particular. Elas saíram da sala de conferência. Através da parede de vidro, eu podia ver Rita chorando e gritando enquanto Patrícia falava em tons calmos e medidos, provavelmente explicando que ela não tinha caso algum e que brigar só custaria dinheiro que ela não tinha. Elas voltaram 10 minutos depois. Os olhos de Rita estavam inchados e ela não olhava para ninguém. Patrícia falou em voz baixa. Aceitaremos os termos. Steve assentiu e começou a puxar os papéis para assinatura. Excelente, podemos finalizar isso dentro de 60 dias. Meu cliente enviará metade do saldo da conta conjunta e a parte dele da dívida do cartão de crédito para sua cliente dentro de 14 dias. Assinamos tudo. O tempo todo Ritter apenas encarava a mesa, chorando em silêncio. Uma parte de mim se sentiu mal, mas apenas uma parte pequena. Ela tentou me tirar tudo, ela literalmente disse à advogada para me destruir, e agora estava aprendendo que ações têm consequências. Enquanto arrumávamos nossas coisas, Ritter finalmente olhou para mim. Espero que você esteja feliz. Espero que seu dinheiro te aqueça à noite. Vai fazer isso melhor do que alguém que passou 3 anos me usando como conta bancária. Eu te amei, eu realmente te amei, e é assim que você me trata. Você amou o que eu fornecia, há uma diferença. Steve colocou a mão no meu ombro. Terminamos aqui. Saímos no elevador. Steve sorriu para mim. Esse foi o cliente mais preparado que eu já vi para um divórcio. As contas separadas, a documentação, o acordo pré-nupcial, você basicamente fez meu trabalho por mim. Meu pai me ensinou a sempre ter uma estratégia de saída. Homem inteligente. Muitos caras são destruídos financeiramente porque confiam na pessoa errada. Você não cometeu esse erro. 2 meses depois, o divórcio foi finalizado. Ritter me enviou a metade dela da dívida do cartão de crédito conjunto via Venmo com a mensagem "Você é uma pessoa horrível". Eu não respondi. Pelo que ouvi através de amigos em comum, ela voltou a morar com os pais depois que a amiga se cansou de deixá-la ficar lá sem pagar aluguel. A carreira imobiliária nunca decolou. Ela acabou voltando ao trabalho administrativo, aparentemente no mesmo consultório odontológico que tinha deixado. As amigas dela tentaram me mandar mensagem algumas vezes, dizendo que eu tinha sido cruel e que Ritter estava passando dificuldades. Bloqueei todas, não era mais meu problema. Minha vida, na verdade, melhorou significativamente depois do divórcio. Sem alguém gastando dinheiro constantemente e iniciando brigas, eu finalmente podia respirar. Continuei trabalhando no meu emprego de logística, consegui outra promoção no ano passado que veio com um bom aumento salarial. A casa ainda é minha, agora totalmente quitada. A oficina está exatamente do jeito que eu quero. Passei os primeiros meses simplesmente aproveitando o silêncio. Nenhuma discussão sobre dinheiro, nenhuma tensão quando eu olhava os extratos bancários, nenhuma explicação sobre por que eu não queria comprar coisas caras de que não precisávamos, apenas paz. Reorganizei a casa inteira do jeito que eu queria. Transformei o quarto extra em um escritório de verdade, já que estava trabalhando mais de casa. Montei a oficina com todo o meu equipamento exatamente onde fazia sentido. Podia deixar um projeto de restauração pela metade sem alguém reclamar que estava deixando a garagem bagunçada. Meus domingos se tornaram meu dia favorito da semana. Acordar quando quisesse, fazer café do jeito que eu gosto sem alguém comentar quanto eu gasto, passar o dia inteiro na oficina ou simplesmente não fazer nada se fosse isso que eu tivesse vontade. Nenhuma obrigação, nenhum compromisso, nenhuma chantagem emocional. O trabalho também estava prosperando. Aquela promoção que mencionei veio porque eu vinha consistentemente superando metas e lidando com coordenações logísticas cada vez mais complexas. Meu chefe disse explicitamente que valorizava minha atenção aos detalhes e minha capacidade de planejar com antecedência, o que pareceu uma redenção depois de anos de Ritter chamar essas mesmas características de controladoras e sufocantes. Comecei a sair com alguém novamente cerca de 6 meses depois de o divórcio ser finalizado. Fui devagar, não estava procurando nada sério. Saí em alguns encontros por aplicativos, conheci algumas mulheres legais, mas nada realmente encaixou. Eu não tinha pressa nenhuma pela primeira vez em anos, eu estava realmente feliz estando sozinho. Então conheci Raquel em uma dessas feiras de eletrônicos vintage onde colecionadores compram e vendem equipamentos antigos. Era um evento enorme em um centro de convenções, fileiras e mais fileiras de mesas com vendedores oferecendo de tudo, desde rádios valvulados antigos até máquinas de fliperama vintage. Eu estava procurando peças para um rádio Philco da década de 1940 que eu estava restaurando quando notei uma mulher na mesa ao lado entrando em um debate com o vendedor sobre a autenticidade de um hardware antigo.
Ela sabia do que estava falando, apontava detalhes sobre datas de fabricação e especificações originais que nem o próprio vendedor conhecia. Ela devia ter pouco mais de 30 anos, vestia jeans e uma camisa de flanela, cabelo preso em um rabo de cavalo prático, e estava literalmente dando uma aula naquele cara sobre restauração de móveis antigos. Depois que ela saiu vitoriosa com a compra, eu a alcancei e disse que aquilo tinha sido impressionante, que a maioria das pessoas não conheceria aquele nível de detalhe. Ela se virou e sorriu, dizendo que o cara estava tentando vender uma reprodução como se fosse original, que a coloração estava completamente errada para o período e as ferragens eram substituições modernas, e que aquilo a deixava louca quando vendedores não faziam a própria pesquisa. Acabamos andando pela convenção inteira juntos, empolgados com várias descobertas. Ela restaura móveis antigos como hobby, tem a própria oficina com equipamentos adequados e realmente sabe usar ferramentas elétricas de forma segura e correta. Quando mencionei que eu restauro eletrônicos, os olhos dela brilharam e ela disse que queria aprender a consertar amplificadores antigos, que tinham um sistema Hi-Fi da década de 1960 que precisava de reparos, mas que não entendia o suficiente da parte elétrica. Trocamos números e nos encontramos no fim de semana seguinte para que eu pudesse olhar o sistema dela. Acabamos passando 4 horas na oficina dela diagnosticando o amplificador enquanto ela explicava o processo de restauração de móveis. Foi a interação mais natural e confortável que eu tive com alguém em anos. Raquel e eu estamos juntos há mais de 1 ano agora, e é tudo aquilo que meu casamento não foi. Ela é financeiramente independente, tem o próprio lugar e não espera que eu banque a vida dela. Quando saímos, dividimos a conta ou revezamos quem paga. Ela nunca, nenhuma vez, insinuou que eu deveria comprar presentes caros ou questionou como eu gasto meu dinheiro. Cerca de 8 meses atrás, Raquel e eu estávamos jantando na minha casa quando meu telefone vibrou com uma mensagem de um número desconhecido. Era Ritter dizendo que sabia que fazia tempo, mas que queria entrar em contato, que vinha pensando em tudo e percebeu que tinha cometido erros, que sentia muito por como as coisas terminaram e que talvez pudéssemos nos encontrar para conversar. Mostrei a mensagem para Raquel. Ela leu e riu, dizendo que deixava adivinhar. A ex perguntou se eu ia responder e eu disse que não. Apaguei a mensagem e voltei a comer. Raquel estendeu a mão sobre a mesa e apertou a minha, dizendo boa escolha, e ainda comentou que o frango estava incrível e perguntou se eu tinha deixado na salmoura por 8 horas. Respondi que tinha aprendido em um vídeo do YouTube. Ela disse que eu era realmente perfeito. Foi aí que eu soube que tinha feito as escolhas certas, todas elas, o acordo pré-nupcial, as contas separadas, a documentação, ir embora de alguém que me via como um recurso e não como um parceiro. Tudo isso levou a eu estar sentado na minha própria casa com alguém que realmente me apreciava por quem eu era, e não pelo que eu podia fornecer. A última coisa que eu vi sobre Ritter foi que ela estava trabalhando no mesmo emprego administrativo, ainda morando com os pais, ainda postando frases vagas e tristes nas redes sociais sobre ser traída e subestimada. As amigas dela às vezes deixavam comentários dizendo você merece coisa melhor rainha e foi perda dele. Enfim, o que quer que ajude elas a dormirem à noite. Eu durmo muito bem na minha casa que é realmente minha, com dinheiro e contas que ninguém pode tocar, sabendo que desviei da maior bala financeira da minha vida. Meu pai me ligou alguns meses depois de o divórcio ser finalizado dizendo que tinha ouvido pelos corredores que tudo tinha dado certo como ele disse que daria. Eu respondi que sim, que ele estava certo e que o acordo pré-nupcial me salvou. Ele disse que com certeza salvou, que sabia quantos caras tinha visto serem completamente destruídos porque achavam que amor significava dar a alguém poder sobre a vida inteira deles, muitos demais, e que eu fui inteligente, me protegi e agora estava livre, que era assim que deveria funcionar. Eu disse que ela tentou levar tudo, que disse ao advogado para me limpar financeiramente. Ele riu e disse que claro que sim, que elas sempre fazem isso quando percebem que o trem da mamata está parando, mas que eu estava preparado e essa era a diferença entre ser inteligente e ser estúpido. Homens estúpidos confiam e esperam o melhor, homens inteligentes se protegem e esperam nunca precisar disso. Eu disse que deveria ter ouvido ele antes, que deveria ter visto os sinais de alerta durante o namoro. Ele respondeu que todos ignoramos sinais de alerta quando estamos envolvidos, que isso faz parte de ser humano, mas que eu fiz o que importava, consegui o acordo pré-nupcial mesmo quando ela lutou contra isso, mantive as finanças separadas mesmo quando parecia paranoia, documentei tudo mesmo quando parecia excessivo, e que essa era a disciplina que importava. Perguntei se ele achava que eu me casaria de novo, talvez sim, talvez não, mas se eu o fizesse, faria de forma mais inteligente, saberia o que procurar, o que proteger, e saberia que qualquer pessoa que realmente me amasse não teria problema algum com eu me proteger. Ele estava certo nisso também. Raquel e eu estamos juntos há mais de 1 ano agora e falamos abertamente sobre finanças. Ela tem as próprias economias, as próprias contas, o próprio crédito. Quando mencionei a possibilidade de um acordo pré-nupcial se algum dia ficássemos sérios o suficiente para casar, ela nem piscou, disse que obviamente também iria querer um, e perguntou por que alguém entraria em um casamento sem se proteger. Foi assim que eu soube que ela era diferente.
Ela entendia que se proteger não significa não confiar em alguém, significa ser inteligente o suficiente para planejar todas as possibilidades. Às vezes me pergunto o que teria acontecido se eu não tivesse feito aquele acordo pré-nupcial, se eu tivesse simplesmente confiado na Heather e juntado tudo. Eu provavelmente estaria quebrado agora, pagando pensão conjugal, morando em algum apartamento e dirigindo um carro caindo aos pedaços enquanto ela gastava meu dinheiro nas delusões de estilo de vida dela. Em vez disso, estou sentado na minha casa totalmente quitada, com contas bancárias saudáveis, uma namorada que tem a própria vida e não precisa que eu banque a dela, e uma verdadeira paz de espírito. A última atualização que tive sobre Heather veio do nosso amigo em comum Jake, que disse que ela vinha perguntando sobre mim, queria saber se eu estava vendo alguém, como eu estava, se eu ainda pensava no nosso casamento. Jake, sendo um bom amigo, disse a ela que eu estava ótimo e deixou por isso mesmo. Ela não lidou bem com isso. Ele me mandou mensagem dizendo que ela começou a falar que eu provavelmente ainda estava amargo e com raiva. Eu disse a ele que ela parecia mais feliz do que em anos, e ela ficou bem quieta. Ele perguntou se ela disse mais alguma coisa, respondeu que ela só perguntou se a minha nova namorada era mais bonita do que ela. Ele disse que não ia responder essa pergunta e mudou de assunto. Clássica Heather, ainda fazendo tudo girar em torno dela, ainda tentando se colocar como vítima, ainda incapaz de aceitar que destruiu a própria vida. A melhor vingança realmente é viver bem. Enquanto ela está presa no mesmo lugar, fazendo o mesmo trabalho e morando com os pais, aos 32 anos eu estou prosperando, emprego melhor, relacionamento melhor, vida melhor, tudo porque tomei decisões inteligentes quando realmente importava.